Olá, boa noite a todos, ou boa tarde para alguns, né? Bem-vindos à nossa última edição do Clube de Expertos da América Latina, especificamente da microbiologia, e hoje fazendo a transmissão novamente dentro do escritório da Beckman Coulter de Barueri, aqui em São Paulo, Alphaville, São Paulo. Bom, gostaria de dar boas-vindas a todos pela presença em mais essa edição, e gostaria de chamar para conversar com vocês um pouquinho agora o nosso diretor de microbiologia da América Latina, Douglas Ferraz. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Agora, só uma correçãozinha, né? É o último desse ano, né, Carolina? Sim, o último desse ano. Muito bem, muito bem. É isso que eu queria ver. Mas, pessoal, eu tenho uma frase bem simples, né, para resumir o que a gente está vivendo até agora, né? E, assim, algo que todo mundo conhece. É a sensação de dever cumprido. Basicamente é isso, porque foram exatos 166 dias desde quando a gente começou esse grande projeto, tá? Que realmente teve a participação de todos os nossos especialistas. Estamos falando de 7 especialistas envolvidos para toda a América Latina. Então, a gente teve aqui presentes, né? Bom, vamos ter hoje aqui o Kleber, a Daniela também já falou, que estão no Brasil. Tivemos a Lucero, no México, a Deise da Colômbia, a Deise de Porto Rico e também a Mabel de Porto Rico. E todos eles liderados, né, com a grande harmonia pela nossa especialista, foi nossa especialista e hoje é nossa especialista de marketing, Carolina Pereira. Então, assim, foram grandes números, né, nesses 6 eventos de América Latina, porém, o mais fantástico de todos é o que vem a seguir. Foram 1.500 pessoas, né, posso dizer assim de uma maneira positiva, atingidas, né, por esses conteúdos que os nossos especialistas puderam brindar durante esse período, durante esses 166 dias ali de projeto. Então, olhando para trás, vendo esse sucesso acontecer, é o que nos encoraja mais a continuar fazendo, porque esse foi só o pontapé inicial. Então, a gente tem muita ideia na cabeça. Nossos especialistas estão aqui cheios de gás, realmente para compartilhar informações para que vão ser relevantes, né? Claro, para o seu dia a dia. Mas, enfim, a gente termina o ciclo de 2023 com grande êxito, com bons conteúdos, e agora nos aguardem para 2024. Então, eles já estão trabalhando nos conteúdos, né? Espero ver vocês no ano que vem, né, com mais informações, porque o intuito aqui é realmente levar a barra no quesito científico, nessa questão de ajudar vocês no dia a dia do mundo da microbiologia. Obrigado mais uma vez pela presença, né? E agora, acho que Carolina, vamos começar, né? Vamos com as informações para o pessoal. Claro. Obrigado, Douglas. Bom, o Henrique está aqui online com a gente, mas ele está com um problema na câmera. No finalzinho ele vai entrar. Henrique, quer falar já agora? Oi, Carol. Não, só para te agradecer de ter dado o recado aí. Eu estou com um problema na câmera mesmo. E bem-vindo a todos. Depois a gente conversa mais. Tá bom, obrigada, Henrique. Então, primeiro, só para reforçar com vocês, então, relembrar na realidade, né, a nossa agenda. Então, nós começamos em junho. Hoje é a 6ª apresentação que nós estamos fazendo em português. Em espanhol terminou semana passada, porque sempre era na 3ª semana em espanhol e na 4ª semana em português. Nem sempre os mesmos temas, porque são diferentes as demandas de cada região. Tá? Então, hoje terminamos com a análise, na realidade, de desafios de urocultura. A gente acabou até melhorando um pouco o tema, pensando mais nos desafios que vocês enfrentam na bancada. E, assim, todos esses slides vocês podem assistir ainda, todas as apresentações, até o dia 10 de dezembro. Até o dia 10 de dezembro estão todos ainda sob demanda no site. Quem não assistiu hoje, a primeira aula que está assistindo, pode me mandar um e-mail, pode escanear esse QR Code, ou que já cai direto no e-mail, ou então mandar para comunicação.micro, solicitando os links das aulas anteriores, ok? Sendo que, até o dia 10, todo mundo que assistir até dia 10 eu fecho essa apresentação, todas as apresentações, na realidade, no site do Livestorm. E por quê? Porque no dia 10 eu vou encerrar, teoricamente, esse ciclo, para que eu faça a emissão do certificado. Os certificados são como que eu estou habilitada a ter o certificado. Então, das 6 aulas que nós demos, você tem que ter assistido 4, tá? Então, no Brasil, foram 6, você tem que assistir 4. Assistiu 4, mesmo que tenha sido depois.
A gente sabe que o horário é complicado para o pessoal, às vezes não consegue entrar, às vezes está complicado na rotina, por isso que a gente deixou tudo on demand para vocês, ok? Sob demanda para vocês. Então, até dia 10 eu encerro, dia 10 da noite eu encerro esse ciclo, e aí até o dia 20 vocês vão receber no e-mail de vocês, se das 6 classes vocês assistiram 4, vocês vão ter direito ao certificado de atualizações em microbiologia nível básico, tá bom? É o que vocês vão estar recebendo agora. Para o próximo ano, nós continuaremos com as classes de microbiologia, porém elas serão mais no nível intermediário. E já planejando para 2025, teremos elas no nível avançado. Então, por que eu estou falando isso? Hoje é o último dia da apresentação deste ano no Brasil. A partir de amanhã, vocês vão receber uma enquete no e-mail de vocês cadastrado dentro do Clube de Expertos para responderem o que acharam do clube, que nota vocês dão para os palestrantes, para o tema, para a plataforma e sugestões de temas para os próximos anos, tá? Então, estou deixando aberto para vocês, é muito importante que vocês participem, deem esse feedback para ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode aperfeiçoar, tanto como conteúdo para vocês, como também qual é o melhor dia, melhor horário, se a plataforma não atendeu ou não atendeu vocês, tudo isso a gente vai levar em consideração, tá? Porque é um dos focos da Beckman Coulter, não sei se vocês já perceberam, principalmente da Microscan, é a foco no cliente, né? A voz do cliente, ou seja, o que vocês falam, a gente escuta e vai tentar atender da melhor forma possível, ok? Então, esses certificados, até a partir do dia 20 de dezembro, eu vou estar mandando para vocês todos os certificados, tá bom? Então, agora, eu gostaria de passar para vocês, então, a apresentação de hoje, que mudamos um pouquinho o tema, agora mudou para desafios da orocultura, né? Obrigada, Kleber, por ter aceitado a mudança no tema, porque a gente sabe que é muito desafiador, a gente conversou bastante com o pessoal antes de colocar isso dentro do escopo, justamente que a gente sabe que é um grande desafio dentro do laboratório hoje, o que valorizar numa orocultura, o que não valorizar, e o Kleber é super especialista no assunto e vai falar um pouquinho para vocês, compartilhar experiências dele sobre o assunto, tá bom? Obrigada a todos, uma ótima noite e uma boa apresentação. Boa noite a todos, obrigado Carolina, obrigado Douglas, todos presentes e todos vocês que estão acompanhando remotamente. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dos desafios da orocultura. A gente sabe que falar de orocultura é um tema complexo, a orocultura é o carro-chefe dentro do laboratório de microbiologia, né? Mas o que a gente precisa se atentar aí falando de orocultura? Simplesmente fazer identificação do micro-organismo, só fazer o antibiograma? Não necessariamente, precisa fazer isso também, mas a gente tem aquela particularidade do teste, particularidade da microbiologia que precisa ser analisada, né? Então, como o próprio tema já diz, né? São os desafios do dia a dia, falando desse exame. Muito bem, só que para a gente falar de orocultura, primeira coisa a gente precisa entender o que é uma infecção do trato urinário, né? O que é uma ITU? Então, ITU nada mais é do que a contração, né, de infecção do trato urinário, né? A ITU ela é caracterizada pela presença de micro-organismos patogênicos nas vias urinárias, seja vias urinárias baixas ou altas. E a ITU é uma das principais patologias causadoras de infecção, né, em todo o mundo. E ela pode ocorrer em indivíduos de todas as idades, desde recém-nascidos até pessoas mais velhas, né, já aí os anciãos. Então, é super importante ter isso em consideração, porque é um exame muito abrangente, né? Você tem um público muito diverso quando a gente fala aí das infecções do trato urinário. Sendo que a maior predominância da ocorrência de uma infecção do trato urinário são em pacientes do sexo feminino. Isso porque a gente sabe, né, que fisiologicamente, anatomicamente, o corpo feminino ele possui uma uretra mais curta, a região vaginal fica mais próxima da região anal, então o que favorece a ocorrência de infecções do trato urinário, certo? Por favor. Certo, mas como que as ITUs, elas se dividem, né? São divididas em diferentes partes, a infecção do trato urinário. Como assim? Então, ela pode ser dividida em cistite, pielonefrite, uma ITU complicada ou uma ITU não complicada. Muito bem, a cistite é uma infecção do trato urinário baixo, a gente está falando de uretra e bexiga. Já a pielonefrite, ela é uma infecção que acomete o trato urinário alto,
E quando a gente fala do trato urinário alto, a gente está falando principalmente de rim e pelve. A principal diferença entre cistite e pielonefrite é que, normalmente, a pielonefrite ela é mais severa, ela causa distúrbios no corpo mais severos. Febre, está sujeito a sepse, dor lombar, nos flancos. Então, ela comete com uma severidade maior o paciente que a possui. Já a cistite, ela é mais frequente, os sintomas são mais brandos, mas ainda assim são sintomas que incomodam bastante, né? E a diferença entre uma ITU complicada e uma ITU não complicada? Bom, uma ITU não complicada, ela é uma infecção em pacientes saudáveis sem a presença de fatores de complicação, o que normalmente acontece na ITU complicada. Então, você possui diversos fatores que vão complicar essa patologia. Bom, a ITU complicada, quando a gente fala da ITU complicada, principalmente, a gente está falando de indivíduos que possuem fatores de anormalidade, como, por exemplo, refluxo urinário, pacientes que possuem um catéter implantado, que são submetidos a uma cirurgia. Então, quando o micro-organismo consegue vencer as barreiras naturais do corpo e consegue se alojar no trato urinário, causando uma infecção urinária, nessas condições de anormalidade, a classificação dela passa a ser denominada de complicada. Por favor? Certo, mas não apenas isso, né? As ITUs também se dividem em bacteriúria sintomática, piúria sintomática e piúria sem bacteriúria. Por quê? A gente vê muito isso no laboratório de microbiologia, né? E aí você pensa, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Muitos laboratórios não dispõem dos dados clínicos do paciente, né? Do histórico do paciente, o que o médico observou na consulta. Então, fica muito difícil de fazer uma análise completa de todo o exame, né? Então, você precisaria de todas essas informações para compor o resultado, mas às vezes você está limitado. Às vezes você está num laboratório que é um terceirizador, você não tem acesso ao prontuário do paciente, você não tem o acesso a exames complementares. Então, você acaba se deparando com situações assim, mas que a gente volta a falar delas mais tarde, tá? Mais para o final da apresentação, a gente volta nesse slide justamente para falar desses temas, certo? Muito bem, uma vez que a gente já entendeu o que é uma infecção do trato urinário, o que é uma ITU, então a gente pode propriamente falar da urocultura. A urocultura nada mais é do que o exame onde eu vou pesquisar a presença de micro-organismos em uma amostra urinária. Então você pode ter a presença ou não desse micro-organismo nessa amostra, onde você, se houver a presença de micro-organismo, você vai fazer a consideração se esse micro-organismo é importante, né, para o tratamento do paciente, se ele está causando algum distúrbio ou não, ou se é um micro-organismo que pertence à microbiota natural daquele paciente. Ah, mas e se for um micro-organismo importante? Nesse caso, se for um micro-organismo de importância, seja epidemiológico ou para a patogenia do paciente, para o tratamento do paciente, a gente sim precisa avançar com esse teste. Eu preciso não apenas identificar se tem a presença ou não do micro-organismo, mas também dizer qual que é o micro-organismo e ao que ele é sensível, ou, dependendo de cada caso, se não há nenhuma sensibilidade aos fármacos disponíveis para tratamento. Certo? Por favor. Só um lembrete, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, já pode ir colocando no chat, tá? Não se preocupem, a gente vai fazer a leitura das perguntas no final, tá? Então pode ficar à vontade para colocar os questionamentos, tá certo? Bom, falando da urocultura, uma vez que é necessário fazer a urocultura, a gente precisa entender que, não uma vez que seja necessário, né? A gente precisa entender que a urocultura nem sempre ela é necessária, tá? Então, tem alguns conceitos que a gente precisa esclarecer. Por quê? Porque a urocultura é necessária quando você tem um fator complicador, tá? Porque a maioria dos casos de infecção do trato urinário, principalmente não complicado, aqueles que são denominados como uma cistite, eles têm uma resolução espontânea. O quadro, ele cede com maneira simples de tratamento, por exemplo, como absorção de mais líquido,
Então, normalmente, o paciente vai numa consulta com queixa de infecção do trato urinário, o médico identifica como uma cistite, não passa um antimicrobiano e simplesmente passa uma consideração para o paciente. Faz o seguinte, bebe mais água, 2, 3 litros de água, que vai melhorar. Em muitas das situações, isso acaba acontecendo, tá? Então, ela é solucionada espontaneamente com medidas simples de tratamento, tá? Agora, quando você tem um fator de complicação, você tem febre, você tem dor, você tem prostração, você tem calafrio, são fatores que levam o médico a tomar a decisão de fazer a solicitação efetivamente da urocultura. E nessa solicitação da urocultura, onde o médico pode pedir ao paciente para fazer a coleta do exame antecipadamente e depois iniciar um tratamento empírico. E esse tratamento empírico, ele pode ser confirmado ou não após a liberação do resultado da urocultura, onde o médico tem a disponibilidade de fazer a modificação desse fármaco para o tratamento do paciente. E o que é importante a gente considerar aqui, tá? Alguns fatores que são de extrema importância. A gente já falou que pacientes do sexo feminino têm uma frequência maior, né? E quando a gente fala essa frequência, é estimado que até os 30 anos de idade, pelo menos 1/3 das mulheres serão acometidas com uma infecção do trato urinário, tá? Agora, fatores de complicação, quando a gente está falando de pacientes do sexo feminino, que tem uma uretra mais longa, mais distante da região anal, é infrequente, não é frequente que você tenha um paciente fazendo uma infecção do trato urinário, tá? Então, nos casos em que um paciente do sexo feminino possui características de uma infecção do trato urinário, ele sempre deve ser considerado como uma infecção complicada, tá? Sempre complicada. E pacientes que têm obstrução crônica, insuficiência renal, nefrolitíase, diabetes mal controlado, são fatores de complicação dessa amostra, tá? Você tem que dar uma atenção, claro, todas as amostras precisam de uma atenção especial, né? Mas é importante, porque o que você precisa considerar nessa amostra é diferente quando a gente está falando de uma urocultura proveniente de uma cistite, por exemplo, certo? Então, são fatores de complicação para a realização desse exame. E uma outra questão muito importante é no caso de gravidez, tá? Uma paciente gestante, você tem diversos fatores que precisa considerar na hora de liberar um resultado da urocultura. Muito bem. E quais que são, então, os principais micro-organismos envolvidos aí nas infecções do trato urinário? Eu acredito que todos já sabem, né? Eu acho que disparadamente, Escherichia coli é o principal micro-organismo causador de infecção do trato urinário e frequentemente isolados no laboratório de microbiologia, chegando a aproximadamente entre 70% e 80% de todos os isolados em amostras urinárias. Seguido, obviamente, por outros micro-organismos da família Enterobacterales, como Klebsiella pneumoniae, Proteus, os Enterobacter, Morganella, Providência, dentre outras Enterobacterales, e um dos principais micro-organismos dentre a família dos Staphylococcus, que é o Staphylococcus saprophyticus, né? O grupo Staphylococcus saprophyticus, porque ele é um micro-organismo coagulase negativo, né? Mas que está frequentemente associado em infecções do trato urinário, principalmente em pacientes do sexo feminino sexualmente ativos, tá? Por favor. E o que impacta aí na hora do teste da urocultura, né? Na hora do exame? O que a gente precisa levar em consideração? Temas que a gente já falou nas aulas anteriores, né? Em classes anteriores do Clube de Expertos. E aí a gente tem que considerar a coleta dessa amostra, né? Que é um item fundamental na hora do resultado. Por quê? Porque uma coleta bem feita leva a um resultado adequado. Uma coleta mal realizada, você provavelmente vai cair em uma recoleta ou um resultado não tão adequado assim. Transporte da amostra. Muitas das vezes você tem um posto de coleta, a amostra ela tem que se deslocar a longas distâncias, sob refrigeração ou não, que aí a gente já cai na preservação dessa amostra.
né, se você usa um inibidor de crescimento de micro-organismos, como, por exemplo, o ácido bórico, né, que ele contém o crescimento de micro-organismos, ou se você não usa, se a amostra está in natura, temperatura de transporte. Então, você tem que levar em consideração todos esses temas, porque isso vai influenciar no resultado dessa amostra, tá? E falando nisso, né, é super importante, quem não viu, volta lá nas aulas anteriores sobre o que a gente falou de pré-analítico, a gente falou de coleta de amostras, então é extremamente importante levar isso em consideração. Muito bem, já levei tudo isso em consideração, vou para o meu processamento dessa amostra. Quando que eu considero uma urocultura positiva? Veja, antes da gente falar o que é problema, a gente precisa entender o que é normal, né? Porque saiu do normal, tudo é problema. Então, a gente precisa levar isso em muita consideração. Primeiro, qual é o resultado normal? Vamos lembrar que a urina, ela é um líquido estéril, para começar. Mas, poxa, tem micro-organismo que é da microbiota, que vai estar presente na urina. Qual que é a classificação normal de coleta de uma amostra de urina? O mundo ideal seria que todas as amostras fossem coletadas asepticamente. Ou seja, para você fazer uma coleta de urina, o mais indicado para evitar uma contaminação seria uma coleta mediante uma punção suprapúbica. Mas isso é desgastante, tanto para a equipe clínica quanto para o paciente, porque é um procedimento invasivo. Então, é muito aceito a autocoleta, onde o paciente coleta dele mesmo por uma coleta espontânea, né? O próprio paciente vai fazer a coleta do seu próprio material. Só que nessa coleta, ele tem que ser muito bem orientado. E essa orientação é de responsabilidade do laboratório. É de responsabilidade também do setor de microbiologia ao fazer essa orientação ao paciente. Porque ele estando bem orientado, ele vai fazer uma coleta adequada, que não vai interferir lá no resultado final. E, levando isso em consideração, a urina, por ser um líquido estéril, ela não deve ter a presença de micro-organismos. Agora, uma vez que você faça a semeadura dessa amostra, lembrando da última aula que eu passei, que foi referente à semeadura de amostras, sempre por a semeadura quantitativa, né, para a gente fazer a contagem de colônias, mas se você semeou essa amostra, passou por uma incubação adequada, não cresceu o micro-organismo, então você tem ausência de micro-organismos nessa amostra. Ou seja, você tem um resultado negativo para aquela amostra de urocultura, o que é esperado de um resultado normal em urocultura. Certo. E se crescer? O que a gente faz agora? Né? Tem algumas considerações. Novamente, né, a gente falando, né, da urocultura, mas se crescer um micro-organismo gram-negativo, lactose positiva, numa conque, a gente sabe que a maior predominância é Escherichia coli e tudo mais. Mas vamos para a parte difícil, aquilo que deixa a gente realmente na dúvida, tá? Que é esse o objetivo da gente estar aqui hoje. Se crescer, muito bem. Aí a gente precisa levar em consideração alguns critérios, né? Por quê? Porque o resultado ele não pode ser avaliado somente pelo crescimento do micro-organismo. Tá? Muitos laboratórios consideram uma urocultura positiva quando você tem uma contagem de colônias maior do que 10 a quinta unidade formadora de colônia por ml. Tudo bem. Essa quantidade de micro-organismos, nesses isolados, são preditivos sim de bacteriúria, seja sintomática ou não, ou uma pielonefrite. Ok, só que só pelo crescimento do micro-organismo que eu vou considerar uma cultura positiva, de interesse para tratamento do paciente? Não necessariamente, que é isso que a gente vai avaliar. Mas eu preciso também levar em consideração o parcial de urina, a urina tipo 1, depende de como o laboratório denomina esse exame, né? Então, lá no parcial de urina, você tem contagem de leucócitos, você tem contagem de hemácias, presença de nitrito, proteína, dentre outras coisas. Mas o que é muito importante a gente fazer análise, né, antes de fazer a liberação desse resultado? Se tem leucócito em uma quantidade elevada, que você precisa considerar isso para fazer a análise do resultado, presença de bactérias na uroanálise e
as características do paciente e da amostra, né? Ah, mas está faltando nitrito. Tudo bem, a gente tem essa função de ver no parcial de urina, que é a redução do nitrato e nitrito, principalmente por enterobacteriales, mas não necessariamente a ausência do nitrito vai levar a um resultado negativo dessa urocultura, porque você tem micro-organismos que são importantes nessa amostra que não fazem a redução do nitrato e nitrito, como, por exemplo, Enterococcus, o Pseudomonas, o Acinetobacter, que não fazem essa redução, mas são de fundamental importância, e falando da Pseudomonas e Acineto, principalmente dentro de um ambiente hospitalar. Ok? Por favor. Certo. Tá. E se for uma contagem inferior a 10 à quinta? A gente precisa ter muito cuidado, tem que ter muito critério ao fazer a análise dessa amostra. Por quê? Porque contagem de colônias a partir de 10 à segunda, unidade formadora de colônia por ml, elas podem ser consideradas positivas desde que atendida a alguns critérios, como, por exemplo, presença de leucócitos, redução do nitrato e nitrito, presença de micro-organismos e uma contagem sugestiva de uma infecção. É claro que se você dispõe do histórico desse paciente ou das informações clínicas desse paciente, fica muito mais fácil para você observar se é uma infecção de repetição, se o paciente chegou no consultório com queixas de infecção do trato urinário, com alguma sintomatologia. Então, isso é muito importante. Ah, mas eu não tenho essas informações. O que eu faço? A gente precisa criar a cultura, mesmo que você trabalhe num laboratório em que você não tem acesso. Acho que nós, como microbiologistas, nós, como profissionais de saúde, precisamos criar a cultura de conversar entre os profissionais. Eu acho que você conversar com o médico do paciente, pegar o telefone, liga para ele, manda uma mensagem no WhatsApp, é extremamente saudável, principalmente para quem vai receber o tratamento, que no caso é o paciente, né? Então, acho que isso é de fundamental importância. A gente precisa, dentro de nós, microbiologistas, e eu também me incluo nesse meio, é quebrar um pouco esse preconceito de estou no meu mundinho, estou dentro do laboratório, não tenho acesso, mas também não vou correr atrás. A gente tem que lembrar que a gente está em prol sempre do paciente. O paciente, em algum momento, pode ser eu, pode ser alguém da minha família, e com certeza a gente sempre vai correr atrás. Então, por que não para quem a gente também não conhece, né? Acho que isso é o principal aí para quem é da área da saúde, que é cuidar de pessoas, né? Cuidar da saúde das pessoas. Por favor. Certo. E as urinas em crianças? Como que a gente faz essa análise? A urina em criança é um pouco mais complicada. Por quê? Porque a gente divide em duas fases. Crianças que não conseguem fazer a coleta espontaneamente e as crianças que já conseguem. Normalmente são crianças maiores, quando elas conseguem fazer essa coleta. Mas em crianças com controle esfincteriano, o valor de corte é a partir de 50 mil unidades formadoras de colônia, com a presença de leucócitos no sedimento urinário. Para crianças que não conseguem fazer a coleta, normalmente é usado aquele saco coletor, né? Então você tem que considerar o quê? Que o saco coletor ele precisa ser trocado com uma certa frequência, entre 1 a 2 horas. Agora, e por isso os pais têm que ser muito bem orientados, porque quando não ocorre essa troca, você está sujeito a uma contaminação dessa amostra, principalmente com material fecal ou micro-organismos da pele da criança, certo? Então, você vai ter que considerar uma presença de leucócitos maior, uma quantidade de unidades formadoras de colônias um pouco maior, principalmente quando você tem o desenvolvimento de um único micro-organismo. Já, pacientes cateterizados, uma informação muito importante que eu acabei passando. Em crianças, principalmente crianças que não possuem controle esfincteriano, a presença de Pseudomonas aeruginosa, ela tende a não ser patogênica, e sim um micro-organismo presente na microbiota da criança. Porque nessa primeira fase da infância, a criança ela está começando a ter contato com os micro-organismos, principalmente ambientais. E esses micro-organismos ambientais, como por exemplo a Pseudomonas aeruginosa, está no ambiente. Então é mais fácil da criança ter esse micro-organismo em sua microbiota. Às vezes assusta, mas é um micro-organismo que normalmente não causa infecção urinária em crianças sem controle esfincteriano.
Muito bem. Voltando a falar de pacientes cateterizados, então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem diferentes padronizações, tá? Pacientes cateterizados, onde você tem uma contagem de colônias entre 10 a terceira e 10 a quinta unidade formadora de colônia, com um micro-organismo sendo isolado, ele deve ser considerado. É claro que você, só por ser um paciente cateterizado, essa amostra já é considerada uma ITU complicada, né? Então, você tem que considerar, além disso, né, também, presença de leucócitos, sintomatologia, mas o catéter, por si só, ele já está sujeito à formação de biofilme por micro-organismos, o que leva a uma infecção do trato urinário. Então, você tem que fazer essa consideração. Agora, contagens maior do que 10 a quinta unidade formadora de colônia, com 2 uropatógenos, você tem que avaliar a presença de leucócitos e sintomas para considerar esses 2 micro-organismos e partir para o teste de sensibilidade. Você pode ter a presença de 2 micro-organismos fazendo uma ITU? Pode. Às vezes um está fazendo biofilme, outro está fazendo a infecção concomitantemente. Agora, pacientes cateterizados, uma vez que eles são identificados como uma ITU, normalmente o procedimento é fazer a remoção do catéter. Você faz a remoção do catéter, você tirou a fonte de infecção justamente pela frequência de biofilme. Muitos casos não é necessário nem o tratamento do paciente com uso de antimicrobianos, apenas a troca do catéter já favorece para que ceda essa infecção. Está infecções, contagem de colônias maiores do que 10 a quinta, com a presença de 3 micro-organismos, aí é necessário, você está muito sujeito a uma contaminação dessa amostra. E nesse caso, você tem que fazer a solicitação de uma recoleta. Mas eu não posso liberar os 3? É pouco provável que 3 micro-organismos estejam causando uma infecção ao mesmo tempo no paciente. Leva muito mais a gente pensar que esses 3 micro-organismos estão presentes na microbiota ou contaminaram essa amostra durante o processo de coleta, tá? Por favor. Já pacientes idosos que apresentam leucocitúria e hematúria, deve-se realizar GRAM. O GRAM, ele tem sido um pouco deixado de lado. Mas, poxa, eu tenho mal de TOF. Mas o GRAM é uma prova de fundamental importância dentro do laboratório. Mas tudo bem. E se eu usar meio cromogênico, que já separa aí os principais micro-organismos? A gente precisa tomar um certo cuidado, porque muitos micro-organismos não crescem no meio cromogênico, que é muito difundido nos laboratórios de microbiologia. E falando de pacientes idosos, por que a gente está batendo tanto nessa tecla do GRAM? Porque você pode ter a presença de bacilos gram-positivos. Mas bacilo gram-positivo não tem interesse epidemiológico ou patogênico. Tem, em alguns casos tem sim. Como em pacientes idosos, você pode ter a presença de Corynebacterium urealítico, que é de fundamental importância, principalmente em pacientes com insuficiência renal e pacientes transplantados. Já pacientes gestantes. Pacientes gestantes, são muitas considerações que a gente tem que fazer. Primeira delas, e é de fundamental importância, a presença de Streptococcus agalactiae sempre deve ser reportada. Mas cresceu só uma colônia. A minha padronização no laboratório é maior do que 10 a quinta. Não importa. Qualquer colônia que crescer, que seja sugestível, seja confirmada como Streptococcus agalactiae, deve ser reportada. Por quê? Mas é para tratamento? Paciente gestante? Não. Paciente gestante, a gente faz a análise da presença desse micro-organismo porque é importante no momento do parto. Porque o Streptococcus agalactiae, ele tem a capacidade de fazer infecção em neonatos, principalmente meningite. Tá? Então, momentos antes do parto, a gestante ela vai passar por um tratamento profilático para o Streptococcus agalactiae, para que ela tenha o antimicrobiano em sua corrente sanguínea, vai chegar no micro-organismo e ele vai ocorrer a morte do micro-organismo e, com isso, você vai impedir que essa criança tenha contato com o Streptococcus agalactiae e venha ter aí, possivelmente, uma meningite neonatal. Esse procedimento, ele, pelo menos no Brasil, né, ele deve ser feito sempre durante o pré-natal, a pesquisa de Streptococcus agalactiae, Strep B, né? Então, seja através de uma pesquisa direta em amostra
do canal vaginal e anal, ou simplesmente de uma urocultura. Ocorreu a presença desse micro-organismo, deve ser relatado. É muito comum que pacientes que vêm em acompanhamento durante muito tempo, desde antes da gestação até o momento gestacional, se o laboratório possui um histórico dessa paciente, é muito importante fazer essa análise. Por quê? Porque durante a gestação você tem uma mudança hormonal no corpo em que você pode ter uma mudança de microbiota. E uma paciente que antes da gestação ela não tinha nenhuma célula, nenhuma unidade formadora de colônia em amostras urinárias, ela pode passar a vir a ter durante o período gestacional. Bacteriúria com contagens superiores a 10 à quinta, então devem ser reportadas no antibiograma, devem ser reportadas no resultado, e também ser feito o antibiograma para esses micro-organismos. Voltando na bacteriúria sintomática, então. Bacteriúria sintomática. Então, você tem o que aqui na bacteriúria sintomática? Você tem a presença de micro-organismos sem nenhuma sintomatologia do paciente ou nenhuma alteração no resultado do parcial de urina. Por exemplo, você tem uma amostra que tem um crescimento maior do que 10 à quinta na sua urocultura, mas ele não tem leucocitúria, não tem presença de nitrito, não tem, o paciente não tem sintomas, mas cresceu unidades formadoras de colônia maior que 10 à quinta. Vou liberar. Cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque não é recomendado que se faça a liberação desse resultado, a menos que seja acompanhada de uma boa informação nesse laudo. Se você tem essa disponibilidade de avaliar o conjunto de outras informações, é importante fazer essa checagem, é importante colocar essa informação no laudo, se você assim liberar. Claro, é diferente se a gente estiver falando de um paciente cateterizado, um paciente que vai ser submetido a um procedimento urológico, ou no caso de uma paciente gestante. Agora, se é um paciente em uma cistite, não em uma cistite, né, porque aí a cistite já tem um quadro clínico formado, mas no caso de uma coleta de rotina, que você tem essas condições, é interessante até de você conversar com o médico para ver se você não libera esse resultado negativo. Por quê? Porque se você tem a presença do micro-organismo que é sugestivo da microbiota e não está causando nenhum desconforto, não necessariamente ele precisa ser tratado. É claro que se você trata um micro-organismo da microbiota, ele dá espaço para outros micro-organismos oportunistas. E aí você tem uma cascata de efeitos negativos para aquele paciente. Agora, uma piúria assintomática, onde você tem contagem de colônia maior que 10 à quinta, unidade formadora de colônia por ml. Você tem a presença de leucócitos nessa urina. Só que o paciente não tem sintoma. E agora? Considera, não considera? É muito frequente, tá? Principalmente em pacientes portadores de diabetes, principalmente quando ela está descompensada. Você tem lá a presença de leucócitos, mas o paciente não apresenta nenhum sintoma. É claro que a diabetes é um fator de risco. Então, você tem que levar em consideração que essa pode ser uma ITU não esteja sentindo nenhum sintoma. Então, esse resultado ele deve ser, sim, relatado. Tá? Agora, uma piúria sem bacteriúria, já vi muitos casos, mas a cultura está negativa, mas está alterado parcial, mas não cresceu. Tem situações em que não tem o que a gente criar. Tá? Só que é muito importante que você tenha as condições técnicas para poder dizer o porquê que isso está acontecendo. Não simplesmente, só é negativo, mas o parcial está alterado. Aí o médico vai atrás do microbiologista, mas está alterado. Como que não tem microbiologia? É erro do laboratório. Não necessariamente. Por quê? Você pode ter a presença de piúria sem bacteriúria. Só que nesses casos, é bom que o microbiologista, né, dentro do laboratório, esteja bem certificado. Por quê? Porque você pode ter a presença de outros micro-organismos que não crescem numa cultura convencional. Principalmente nos casos de uma tuberculose renal, em que você tem que fazer a pesquisa de um micro-organismo do gênero Mycobacterium, ou em casos de clamídia.
que você pode ter sim uma piúria, mas não vai ter o crescimento do micro-organismo, porque a clamídia é um micro-organismo intracelular e não vai crescer nos meios convencionais para urocultura. Por favor. Falando dos resultados, então, bacteriúria sintomática, presença de micro-organismo, de importância clínica, mas sem sintomas. Piúria sintomática, pacientes diabéticos, idosos, potencialmente portadores de nefropatia diabética. E piúria sem bacteriúria, a gente precisa levar em consideração aí, principalmente as uretrites por clamídia e tuberculose renal. Por favor, Carol. Outras considerações. Fungos leveduriformes presentes na urina. A sua quantificação, tá, ela não auxilia no tratamento de uma infecção do trato urinário, tá? Por quê? Porque a presença principalmente de leveduras do gênero Cândida, ela pode estar associada a um quadro de candidíase disseminado, tá? Então, um outro fator que vai levar o micro-organismo a estar presente naquela amostra, mas não necessariamente uma ITU, ela é classificada somente pela presença de um fungo leveduriforme na amostra de urina. Então, você tem que levar isso em consideração. Até porque uma infecção fúngica, normalmente, você encontra esse micro-organismo em mais de um sítio anatômico. Então, é muito importante. Somente a urina, uma ITU por cândida, a probabilidade é menor, tá? É interessante investigar em outros sítios também. E, novamente, apenas um lembrete, pseudomonas em crianças sem controle esfincteriano, normalmente ela está associada a uma colonização e não uma infecção. Certo. Uma vez que a gente já trouxe esses conceitos, vou fazer um quiz aqui, né? Para quem está remotamente, pode colocar aí no chat qual que é a opção que você mais seguiria, né? Você tem 3 opções ali, A, B e C. Considerando essa cultura, né? Não sei se está todo mundo enxergando bem a foto, você tem ali uma presença elevada de micro-organismo, provavelmente micro-organismo só. Coloquem aí no chat, por favor, qual que seria a opção que vocês seguiriam. 10 segundinhos aí para todo mundo. Quer opinar? Pode opinar. Quem está presente pode opinar. Eu acho que é A. Bastante gente colocando A, B. Muito bem. Mais gente colocando A do que B. Ok. Aí, uma disputa, A e B, né? Muito bem. Por favor, Carol. Nesse caso, a gente vai considerar aí uma contagem maior do que 10 à quinta. Por quê? Durante, assim, diversos artigos, manuais de classificação de urocultura, é considerado que você tem que considerar, né? Você deve considerar aí uma possível bacteriúria sintomática ou não, quando você tem uma contagem de colônias superior a 10 à quinta unidade formadora de colônia por ml. Ok? Muito bem. 100 mil, e aí você tem as 100 mil unidades formadoras de colônia, né? Muito bem. Próxima. Certo. E aqui temos uma segunda placa, né? Você tem ali bastante coisa. Vamos lá. Mais 10 segundinhos para vocês. Escrever no chat que é usa dois, porque... Como? Escrever no chat que não, depois vai misturar as receitas. A, B, A, B, Ok. Muito bem, pessoal. Aqui no escritório C. Tiveram resposta C aqui. Mas vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre essa placa, tá? A gente tem ali a presença de pelo menos 3 micro-organismos, tá? Então, veja, você tem colônias gomosas, brilhantes, verdes, colônias grandes, sugestiva de um determinado grupo de micro-organismos.
Mas você também tem ali colônias verdes, não tão brilhantes assim, só que colônias bem pequenas, tá? Que já sugerem outra classe de micro-organismos. E quando a gente está falando de um meio cromogênico, nesse ponto ele acaba facilitando, porque você tem características muito distintas dos micro-organismos ali. Mas você também tem uma terceira colônia, né, com características bem diferentes, que são colônias pequenas e rosas, né? Essas colônias já sugerem ser um terceiro grupo de micro-organismos. Então, nesse caso, veja, como a gente falou, presença, ainda que eu tenha piúria, eu tenha sintomatologia, mas eu tenha 3 micro-organismos com contagem elevada, eu preciso considerar que provavelmente houve uma contaminação nessa amostra. Então, nesse caso, a resposta certa é assim. Então, a gente não deve seguir com esse processamento, até para evitar custo dentro do laboratório, né? E pedir uma nova amostra para o paciente. Próximo. Esse é um desafio. Esse é um verdadeiro desafio. Veja que a coleta foi extremamente bem feita. A semeadura foi extremamente bem feita, né? A gente consegue classificar bem a contagem de colônias ali. E vou deixar para vocês responderem. Eu vou brincar, que nem eu brinquei com o Kleber antes, pessoal. Tá vendo ali que tem uma letra K? Falei, alguém estava apaixonado pelo Kleber, gente. Olha, você tá vendo que tem uma letra K na placa? Né? Tinha alguém apaixonado pelo Kleber, Kelvin, Karina. Parece um K. Parece um K, alguém estava apaixonado. Talvez não seja. Tem um povo que faz um A, um B, um C na placa. Vamos lá. O que vocês sugerem desse resultado? Como? Eu avaliaria a urina 1 para saber o que fazer, né? Porque mas não tem razão. Ele não está te dando solução. Ele não está te dando solução. O Kleber é ruim. O Kleber é ruim. Bonzinho, né? Eu vou até colocar como ele é ruim, eu vou mostrar para vocês. Se tivesse a urina, ou teria a semeadura. Se tiver a urina, né? Tem gente colocando no chat C. Se a amostra tiver estabilidade C, né? Que é um detalhe importante. Se tiver estabilidade. É importante, né? Realmente. Tem. É claro, né? A gente faz um quiz assim, mas esse é um espaço completamente importante para a gente discutir sobre o tema, né? Mas é claro, você tem que considerar a estabilidade dessa amostra, poder julgar uma repetição, ou se você tem outros exames que vão fazer essa classificação. Mas nesse caso, especificamente, a gente entra em desespero, né? Então, nesse caso, a resposta correta seria repetir a semeadura, dependendo da viabilidade dessa amostra. E como a gente entra em desespero, né, a gente precisa considerar tudo isso. Então, a gente desesperado, quase chora, né? A gente quase chora quando faz avaliação desse tipo de material, né? Eu acredito que todo mundo no laboratório de microbiologia tem aquele cantinho do pensamento, né? Você deixa a amostra lá, deixa eu pensar o que eu vou fazer com essa amostra aqui, mas deixa eu pensar depois, né? Por favor, Carol. Não, peraí que eu tenho que botar. E por fim, né, um último desafio, uma semeadura completamente adequada, que a gente consegue fazer com perfeição a contagem de unidades formadoras de colônias. Esse não estava apaixonado, ele resolveu fazer uma coisa abstrata, o gênio não compreendi. Um desenho completamente abstrato, mas essa já vou dar a dica, né? Assim como a outra, né? A gente tem uma dificuldade aí na semeadura, você não consegue considerar a quantificação dessa amostra. Então, nesse caso, e nem se está contaminado, exatamente. Porque, justamente por isso, né? Um comentário extremamente importante do pessoal aqui no escritório, que você não consegue definir se está contaminado. Então, aí é muito importante que você tenha uma semeadura bem feita. Porque é justamente por isso, você faz a semeadura para separar os micro-organismos. Se você não consegue separar, você não tem segurança nesse resultado que você vai liberar. Você pode ter micro-organismos diferentes ali, seja por baixo ou misturado, micro-organismos que têm a mesma coloração, misturados nessa semeadura. Com isso, a gente tem que avaliar as condições, né, da amostra e repetir a semeadura. Por fim,
deixo aberto para dúvidas, tanto de quem está aqui, quanto de quem está online. Podem mandar aí no chat. E desde já agradeço a todos vocês. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho daquilo que eu já vivenciei e vivencio aí na rotina de microbiologia e que a gente sempre deixa aberto, né, para a gente poder fazer uma discussão saudável sobre esse tema e aprender uns com os outros. Acho que ninguém é dono da verdade, né? Mas todo mundo se ajudando, compartilhando suas experiências, a gente consegue desenvolver uma microbiologia de forma mais adequada, um pouquinho mais próximo da perfeição ali e em favor do paciente, certo? Então, muito obrigado. Tem perguntas no chat aqui. Antes das perguntas, eu só preciso fazer uma coisa. Deixa eu só um minutinho, pessoal. Pode colocar nas perguntas aí, Pode tá? colocar nas perguntas no chat. Era um pouquinho que eu tenho que fazer um negócio antes. É que eu tenho que fazer um negócio antes. Vem cá. Gente, só queria aproveitar porque elas chegaram depois, sabe? Queria agradecer na frente de todo mundo. Pode vir as duas aqui. Tanto a Cris quanto a Aninha, elas são nossas clientes do Laboratório Anchieta, em Jundiaí. E elas vieram em 100% das nossas apresentações. Foi aqui, foi em Campinas. 100% das apresentações das vieram. Então, gostaria de agradecer em nome da Beckman, a apresentação de vocês. E queria entregar um mimosinho aqui. Gente, Pra Cris. obrigada. Deixa aqui é pra Obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Imagina, certificado, só para o pessoal ficar curioso em casa, a gente deu um certificado para elas aqui, ó, bem bonitinho, um certificado de agradecimento, 100% assinado aí pelos chefes. Peço desculpa do Henrique que não conseguiu estar presencial. Vou trocar um pouquinho para ver vocês em casa. E o Douglas acabou tendo que ir embora um pouquinho antes, mas agradecemos por ter uma fotinho. Agradecer essas moças, inclusive, essa foto que está aqui foi do primeiro clube de esportes que vocês vieram, ó. Foi sim, eu fui. Tava frio ainda, né? A Débora nem tinha do neném ainda, gente. Ó, Obrigada, gente. Ela quase participando do clube. Obrigada a vocês. Um prazer. Pessoal, ano que vem, o pessoal que quiser participar presencial também, a gente vai estar sempre divulgando para vocês, pessoal. E a ideia é realmente fazer itinerário. Esse ano a gente fez São Paulo, fez Barueri, fez Campinas, a gente fez Florianópolis. E ano que vem é rodar outros estados do Brasil. E na América Latina também a gente está rodando outros países. A gente fez no México, fez na Colômbia e fez em Porto Rico, presencial. Então, a ideia é para o ano que vem a gente continuar fazendo essas apresentações presenciais. Então, estão todos convidados. A gente sempre vai divulgar também a cidade ou estado que estaremos, tá bom? Para vocês participarem também, assim como as meninas. Conto com vocês ano que vem de novo para o nosso próximo Clube dos Fetos. E a gente vai para a América Latina. Você vai para a América Latina, né? Pela BEC, ó. Tá vendo? Ó, levar ela junto comigo, as duas, nos outros países, para fazer a apresentação. Tá bom? Eu vou entrar agora com as perguntas, tá? Eu queria já aproveitar e entregar para as meninas, né? Fechou? Obrigada. Ah lá, a Fátima escreveu aqui, a dupla dinâmica. Mandando um beijo pra você, Fafá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui na sessão perguntas. Opa, é aqui. Opa! Vamos lá, vamos começar com as dúvidas para o menino Kleber. Tem umas aqui antes do questionário, Kleber. Vamos lá. Todas as enterobactérias convertem nitrito em nitrato? Então, é uma característica das enterobacteriares fazer essa redução do nitrato e nitrito, tá? Então, é muito frequente nesse grupo você encontrar diversos micro-organismos que fazem essa redução. É claro, na microbiologia não existe nada 100%, tá? Então, você pode ter algumas cepas que não façam essa redução, mas é comum que elas façam uma redução menos exacerbada do que, como, por exemplo, uma Escherichia coli, por exemplo. Eu posso ter um exame de urina com bacteriúria acentuado sem ter nitrito positivo? E a urocultura dessa mesma amostra pode ser positiva para enterobactérias? Sim, para os dois questionamentos, né? Novamente, a presença
do nitrito, numa amostra de um parcial de urina, ela não é seletiva para você dizer que é uma infecção do trato urinário ou não, porque você tem micro-organismos que não fazem essa redução do nitrato e nitrito, ou você pode ter a presença de micro-organismos que reduzem fracamente, tá? Isso é muito observado, principalmente, assim, cresceu uma enterobacterales, mas o nitrito não deu positivo. É muito comum quando o paciente, ou ele fez muita ingestão de líquido, que você acabou fazendo uma diluição dessa amostra, ou então, quando o paciente ele não fez não segurou o tempo adequado para essa amostra urinária, né? Então, a gente tem aí conceitos em que, agora, né, que você não precisa mais segurar a urina a noite toda, pegar a primeira urina da manhã. Então, se você fizer segurar ali o xixi entre aproximadamente 2 horas, você já pode fazer a coleta para esse material, para esse exame. Mas se o paciente não está conseguindo, então, ele acabou de produzir aquela urina, passou rapidamente pela bexiga e já fez a coleta, justamente pela urgência miccional. Então, você pode não ter dado, e você já processou essa amostra, às vezes você não deu tempo do micro-organismo fazer uma redução exacerbada do nitrato e nitrito. Não teve muita exposição do micro-organismo naquela amostra, certo? Obrigado. Mais pergunta? Já passo para você também, você tem pergunta aqui. Vamos lá. Como proceder com urocultura com mais de 100 mil UFC e na urina rotina não tem presença de leucócitos e bacteriúria? Então, e aí, justamente esse é o ponto, né, da gente fazer essa discussão. Por quê? Porque você cai num clássico critério de bacteriúria sintomática. Então, assim, é muito importante, mas muito importante, se você tiver acesso ao prontuário desse paciente, que você faça essa consulta. Mas se você não tem esse acesso, que você entre em contato com o médico do paciente. Por quê? Você não sabe se esse paciente vai passar por um procedimento urológico. Se for uma paciente de sexo feminino, você não sabe se ela está gestante. Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Por isso que durante a apresentação eu falei, a gente precisa começar a criar esse vínculo com uma equipe multiprofissional. Porque aí você tem mais certeza desse resultado que você precisa liberar. Mas só considerando essas características, a gente cai num clássico de bacteriúria sintomática. Meninas? Só referente a essa pergunta mesmo, normalmente a gente não tem acesso ao prontuário e nem aos médicos. É errado a gente liberar e o médico avaliar? Errado não é. Por quê? Porque, assim, você não tem a informação, né? A gente, é claro, a gente tem que separar muito bem os perfis dos laboratórios, né? Por quê? Porque você tem um laboratório que está dentro de uma instituição hospitalar, você tem um acesso à infectologia, ao pessoal da CCIH, você tem um acesso mais frequente aos médicos, né? Agora, quando é um laboratório que tem o perfil 100% ambulatório, você está lidando até com médicos que nem é da sua região, muitas das vezes, né? Então, você não tem essa facilidade, é claro. E aqui já fica uma dica, né, para o próprio laboratório começar a estimular isso, porque com isso você acaba fidelizando tanto o seu paciente quanto a equipe clínica, né? Então, mas agora, se você não tem essas informações, é interessante, então, que pelo menos, assim, no mínimo, você libere a identificação do micro-organismo com uma ressalva muito bem colocada de que sugere-se uma bacteriúria sintomática. E numa eventual necessidade de tratamento, aí você segue com o antibiograma desse micro-organismo. Com a liberação do antibiograma, né? Inclusive, vou fazer um adendo, se você me permite. Quando eu trabalhava na bancada, a gente tinha uma frase automática no sistema. Então, por exemplo, se dá positivo a urocultura, dá menos de 20 mil leucócitos na urina, ele cruzava, porque o meu sistema ele já pegava tudo automático. Então, quando ele já pegava, ele soltava um laudo, no laudo essa nota, entendeu? Ou ao contrário, onde você estava com um grande número de leucócitos, com bactéria na urina, e você não tinha crescimento bacteriano, né? Até hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando, eu, a Dani e o Kleber, sobre o enterococcus, né? Falei, por mim, essa aula se resumiria em enterococcus, porque é o infarto nosso de todo dia, né? Porque, assim, ele não cresce direito, não dá leucócito alto, não vai vacinar nada, mas o bicho está lá, né? Ele está lá.
Exatamente. Você não dá o devido valor a ele, daqui a pouco ele sobe, né? Então, assim, ele começa a pessoa começa a ter outros problemas, né? Começa a subir a infecção urinária. Então, é bem complicado o enterococcus. A gente brincou, ele falou, eu odeio enterococcus, né? Fala a verdade, você falou que eu odeio Eu não gosto dele mesmo, não gosto do enterococcus. Eu falei que eu ia colocar a foto dele aqui. Sim, eu não gosto. Né? Então, a gente tem essa questão, assim, é muito importante. Eu sei que muita gente fala, os médicos não lêem, rodapé, mas a gente está fazendo a nossa parte. A gente está colocando essas informações no laudo, tá? Então, o que a gente faz quando tem uma salmonela na urina, como eu posso operado, por mais de 100 mil colônias? O que a gente faz? Então, a salmonela, a gente tem que lembrar que, assim, ela tem um grande enfoque, principalmente em material fecal, né? Distúrbio gastrointestinal causado por um micro-organismo, que a salmonela produz toxinas muito importantes nesse tipo de material. Mas a gente não pode esquecer que, assim como uma Escherichia coli, ela também faz parte do grupo Enterobacteriales. Ela também tem capacidade de invasão, de aderência tecidual, inflamação, causar sepse. Então, sendo do grupo Enterobacteriales, a gente não pode desconsiderar esse micro-organismo. É claro, se você tem os critérios dentro do laboratório, uma identificação correta desse micro-organismo, né, você pode seguir com a liberação dele sem nenhum problema. É até interessante porque outros, mas aí a gente vai deixar para as aulas mais avançadas, né? Mas é muito frequente você ter, por exemplo, uma salmonela envolvida num aneurisma de aorta abdominal, por exemplo, não associado a uma gastroenterite, por exemplo. Então, é um micro-organismo de fundamental importância. Tem como você fazer sorologia para determinar que, de fato, é uma salmonela? Eu não vejo problema nenhum em fazer a liberação desse micro-organismo. Perfeito? Sim. Aqui no chat, só mais gente agradecendo, dizendo que... agradecendo a apresentação, excelente apresentação, excelente aula. O Henrique dizendo, né, que está com problema aí no áudio dele e no vídeo, mas ele está bem representado pelo time. Muito obrigado. Parabéns, Cleber. Um monte de parabéns aqui, Cleber. Perguntas aqui no chat não tem mais, nem na enquete. Só reforçando, então, para vocês, pessoal. Só reforçando para vocês, então, que... Desculpa. Só reforçando para vocês, então, que essa foi a última classe de 2023, como disse o Douglas, a última classe de 2023. Então, nós teremos mais classes para o ano que vem. Por favor, respondam o questionário que vocês vão receber, para a gente ver que temas vocês querem escutar, o que vocês querem aprender mais, né, através dos nossos especialistas. A equipe toda da Beckman, como sempre falo para vocês, é 100% microbiologista. Então, eu sou do marketing, sou microbiologista, os assessores são microbiologistas, isso em toda a América Latina, e temos os vendedores que também já foram microbiologistas. Então, por isso até que a gente tem esse enfoque de educação continuada para vocês, principalmente pela nossa experiência dentro. Dani, vem aqui também junto, aproveitando para a gente já finalizar. Dani está aqui com a gente também, então, nossos dois assessores, né? Vocês já assistiram aula com os dois do Brasil, que é o Kleber e a Dani, né? As meninas aqui presentes, mais uma vez aqui no nosso escritório. Então, agradecer mais uma vez vocês. Então, até 20 de dezembro vão receber o certificado. Chegou 20 de dezembro, não recebeu o certificado, pode me mandar um e-mail no comunicação.micro@beckman.com, tá bom? Pode me mandar, eu já vi que tem gente pedindo links anteriores, sempre tem gente pedindo dos anteriores, chegando no final. E para quem se interessar também na página do LinkedIn da Beckman Coulter Brasil, a gente sempre coloca, pelo menos os 3 dias antes da apresentação, a gente coloca também o link para inscrição. Tá bom? Só para vocês também estarem sempre atualizados. Então, outros temas até que a gente pode estar fazendo dentro da Beckman, alguns webinars internacionais de microbiologia também, a gente sempre coloca lá também, tá? Só uma última coisa que eu esqueci, acabei esquecendo de colocar na apresentação, mas que a Beckman, todo ano, ela lança um documento para os clientes dela, para os interessados em microbiologistas, falando de todos os antibióticos que tem disponíveis hoje no mercado mundial, e para que ele serve. Então, gram positivo, gram negativo, qual o nome comercial, qual o nome genérico desses antibióticos. E esse link já está disponível no nosso LinkedIn e por e-mail também para todo mundo que está na base de e-mails do Clube de Experts. Eu também já mandei isso. Então, se você não recebeu, tem interesse, pode mandar um e-mail para mim que eu vou ter o maior prazer de mandar isso para vocês também. Ok?
Então, mais uma vez, muito obrigada a todos que estão aqui presentes, aos assessores aqui do Brasil, os assessores da América Latina também que participaram, e nos vemos em 2024. Pode pegar seu cafezinho com uma bactéria, né? Pegar seu cafezinho e esperar que 2024 vem muita coisa legal por aí, tanto de temas que nós estamos já trabalhando, mas também umas outras novidades, né, meninas? Nós estamos preparando para vocês. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez a todos. Deixa eu ver se mandaram mais uma coisa. O pessoal agradecendo. Uma ótima noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.